dia, pessoal. Espero que vocês tenham passado um ótimo fim de semana, certo? Estamos aqui para mais uma videoaula. Espero que vocês estejam com saúde, né? E em casa, é isso? Então vamos lá iniciar nossa aula de história. Vamos hoje ver o fim do Estado Novo, certo? Como surgiu esse fim aí? A gente vai aprender hoje um pouquinho. Então, gente, na época em que ocorreu o fim desse Estado Novo, né, o mundo inteiro estava passando por uma grande crise, né, um grande conflito, né, que era a Segunda Guerra Mundial. Está aqui, ó, Segunda Guerra Mundial, que ela iniciou em 1939, certo? Então, essa guerra, né, atingiu muitos países, né, e foi formado dois grupos, né, de países. Os dois grupos de países que são o do eixo, que é formado pelos países da Alemanha, Itália e Japão, e o grupo dos aliados, que é da Inglaterra, França, União Soviética e Estados Unidos. A princípio, né, assim, vendo, o Brasil, ele não estava em nenhum dos dois lados, certo? O Brasil, ele praticamente ele não participou, assim, diretamente dos dois lados. Primeiro, né, o Brasil, quando ele mandou uns navios, né, então os alemães afundaram os seus navios, não é isso? Os submarinos alemães afundaram os navios brasileiros. E os aliados, né, que é os Estados Unidos, eles estavam ajudando muito, né, financeiramente e tecnológica, certo? O Brasil, os Estados Unidos estavam ajudando muito. Então não tinha como ele ficar de um lado e nem do outro, certo? Então, após a entrada do Brasil no conflito, a oposição contra Vargas intensificou, né? Pois o presidente ele perdeu muito apoio dos militares que estavam insatisfeitos com o seu governo. E as manifestações públicas também, né, de descontentamento com a ditadura, passaram a ocorrer. Os opositores, né, as pessoas que eram contra o regime de Vargas, diziam que havia uma grande incoerência por parte dele. Coerência por quê, tia? Porque ele falava uma coisa, mas fazia outra, certo? Ele queria falar uma coisa, mas ele fazia outra. Um exemplo, ele mandou, né, os outros países, as forças armadas, para lutar contra a ditadura, né? Ele mandou que seus militares fossem fora do país e lutar contra a ditadura, sendo que no próprio país dele, né, no Brasil, estava tendo a ditadura. Então, nessa época, ninguém podia opinar, ninguém podia ter sua própria opinião, ninguém podia dizer o que é que podia fazer, o que não podia fazer. Então, o Brasil estava vendo para uma ditadura, mas ele, né, lutou pela a ditadura lá fora, né? Então, ó, a gente veio aqui, escrever aqui, ó, agosto de 1942, os brasileiros declararam guerra aos países do eixo, né? Do eixo por causa da Alemanha, né? E em 1944 foram enviadas as tropas da Força Expedicionária Brasileira, a FEB, né? Que era para lutar na Itália ao lado dos aliados, certo? Então ele, né, mandou o seu grupo de forças armadas, certo? Expedicionária Brasileira. Aí, o que aconteceu? Ele, mesmo com tudo isso, né, o povo brasileiro, ele não queria tirar ele do poder, apesar dele fazer o país de uma ditadura, o povo mesmo assim não queria tirar ele do poder. E foi montado aí um movimento popular, né, que se chamava Queremismo, que queremos Getúlio, que defendia a continuidade de Vargas no poder. Então a população, né,
com esse movimento, chamou a atenção dos adversários do governo, preocupados com a possibilidade de uma nova manobra. Então, os opositores do governo, o que eles imaginavam? Então, o Getúlio vai voltar ao poder, né? Depois de terminar, ele vai querer voltar. Aí, o que foi que eles fizeram? Esse grupo, né, formado de políticos e militares, pressionou Vargas a deixar a presidência antes da data prevista. Assim, em outubro de 1945, Vargas renunciou publicamente à presidência e o Estado Novo chegou ao fim. Gente, essa época do Estado Novo, como eu já falei para vocês, né? Ninguém podia opinar, ninguém podia ter a sua opinião, ninguém podia elaborar uma nova lei, nada, só quando passasse por ele. Mas ele, né, como estava vindo esse fim do Estado Novo, né, dessa época dele, então foi o que ele fez. Ele apoiou, né, a formação de partidos, certo? A população podia fazer outros partidos e extinguiu o DIP. O DIP não era aquele movimento que ele fazia que ninguém podia ter opinião, né? Era preso, né? Era muito, as pessoas não podiam, né, fazer uma nova lei, nem isso. Então, o que foi que aconteceu? Ele proibiu esse DIP, certo? Então, vamos lá para a nossa página de atividade, a página 62. Na primeira questão, vocês vão colocar verdadeiro ou falso, né? Vocês vão ler aí, ó, mesmo vivendo sob o governo ditatorial, olha só, parte da população brasileira desejava que Getúlio Vargas permanecesse na presidência. Foi o que eu acabei de falar para vocês, né? Após a entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial, Vargas procurou reduzir a oposição a seu governo, permitindo a fundação de partidos políticos. E aí, ele permitiu outros partidos políticos nessa época? E aí, o que vocês acham? Verdadeiro ou falso? O Estado Novo terminou porque Vargas decidiu se aposentar? E aí? A segunda questão, ao apoiar o grupo dos aliados, né, na Segunda Guerra Mundial, o governo de Getúlio Vargas foi acusado de contradição. Que contradição era essa? Lembra que eu falei da contradição? No Brasil ele fazia uma coisa, mas no mundo ele queria fazer aquela mesma coisa, aquela outra coisa, certo? Então, vocês vão ver aí qual foi a contradição dele. Na terceira questão, vocês vão enumerar essas frases de 1 a 7 na ordem, certo? E depois vão circular tudo que aconteceu no Estado Novo, certo? Vocês vão circular aqueles motivozinhos aí que aconteceu no Estado Novo, ok? Na página seguinte, 63, vamos ver aí. Identidade é um conjunto das características que definem uma pessoa ou um grupo. Então, Getúlio, ele queria, né, que o Brasil tivesse uma identidade própria. Então, ele começou a valorizar, né, algumas manifestações culturais que eram proibidas na época. Um exemplo aí, o governo ele reconheceu o samba, né, de origem africana como estilo de música característico do país. Ele aprovou a prática de capoeira, que era proibida há muitos anos no Brasil, era proibida a capoeira, e ele aprovou, que era criado pelos afrodescendentes, passou a ser permitida por muitos anos, né, de proibição. E, além disso, o governo procurou valorizar a figura indígena, né, como representante da origem popular brasileira. E, com esse objetivo, ele criou o Dia do Índio, né, isso no dia 19 de abril. Tem umas questões aí para vocês responderem, ó. O que foi determinado nesse decreto? Que foi? Aí vocês vão ler bem direitinho esse textozinho aí. Esse decreto poderia ser vetado por políticos de oposição ao governo? O que é vetado? Ele poderia ser proibido. Esse decreto, né? Ele poderia ser proibido, outras pessoas poderiam opinar, poderia dar a opinião de não acontecer essa data. E aí, o que vocês acham? Nessa época, vocês vão responder aí, se poderia sim ou não, e dizer por quê. Na segunda questão,
Em sua opinião, além dos exemplos citados, o que mais poderia ser considerado símbolo de identidade nacional do Brasil? Além da capoeira, do samba, o que a gente pode aí colocar aí e por quê? Certo? Então é isso, nossa aula de hoje acabou. Espero que vocês tenham entendido. E até a próxima aula. Tchau!